Possivelmente teremos nosso Gabriel Sá por aqui entrando ao vivo também para falar um pouco disso, mas a investigação já achando outras coisas, né? Cavando e achando outras coisas. Agora a informação é de que está sendo investigada também, para além de Mara Casares, para além das próprias contas pessoais de Júlio Casares, também possível envolvimento da filha de Júlio Casares recebendo depósitos na sua conta pessoal, nas contas de suas empresas, e também participando, agora sendo parte, né, sendo alvo de investigação desses desvios de dinheiro que só prejudicam o São Paulo Futebol Clube, meu caro Kaique Silva. É complicado, São Paulo mais uma vez metido em páginas policiais, né? Colocaram o São Paulo nessas páginas policiais. É complicado. Boni, eu bato nessa tecla sempre, posso me tornar repetitivo, mas tanto eu quanto você, a gente é de gerações próximas. A gente cresceu vendo o São Paulo ser referência. A gente cresceu vendo grandes astros do futebol mundial, brasileiros, lógico, na maioria, saindo da Europa e vindo se tratar na estrutura do São Paulo. É algo que hoje é totalmente inimaginável, até porque a estrutura do São Paulo hoje é questionável não do ponto de vista do equipamento, do maquinário que tem à disposição, mas do resultado em campo, né? O número de lesões na temporada passada fala muito sobre isso. Então, cara, é complicado ver naquilo que o São Paulo se transformou. Na verdade, o São Paulo se transformou, não. Transformaram o São Paulo, se esforçaram muito para transformar o São Paulo naquilo que conseguiram a partir desses últimos anos. É lamentável a gente pensar isso, e quando a gente se depara com a realidade, a realidade acaba chocando, Boni. A realidade choca muito, né? Todas as informações que a gente recebe, é cada uma que, de certa forma, é inacreditável. Na verdade, dá para acreditar muito no que está acontecendo, porque a gente conhece, mas a gente não esperava tanta coisa assim, né? E agora, aproveitando, já que a gente já está entrando no tema Conselho Consultivo, a reunião de ontem do Conselho Consultivo, já dou o meu bom dia, boas-vindas, só trocar aqui a disposição da tela, para o nosso queridíssimo Gabriel Sá. Tudo bem com você, Gabi? Muito bom dia para você. Pode trazer para a gente, por favor, tudo o que aconteceu ontem na reunião do Conselho Consultivo? E aí, Vitor Boni, tudo certo com você? Bom dia, Kaique, Vanessa e os amigos que acompanham aqui o Bom Dia Tricolor. Pois é, estive presente ontem, então, na porta da reunião do Conselho Consultivo, né, para tentar pegar algumas informações. E aí, para passar para vocês também, Boni, alguns pontos importantes, né? Vocês viram ali o resultado dessa reunião, né, que foi, então, recomendado o não andamento do processo de impeachment, e também não recomendaram ao Júlio Casares a renúncia, né? Foi algo, então, que foi dito por esses membros. Quem participou da reunião? São 12 membros do Conselho Consultivo. 3 não puderam participar, né? Fernando Casal Del Rey, que é um cara de oposição, inclusive, está em uma viagem internacional. Milton José Neves e também o Paulo Planet Buarque, são 2 caras que têm ali uma saúde comprometida, então também não participaram. Seriam 9 participantes, então. Tive a informação que o Paulo Amaral Vasconcelos não compareceu, então foram 8 caras ali em cima desse tema, e aí o voto do Júlio também não tem ali lá o seu grande peso, né? O José Carlos Ferreira Alves, ele foi o único que na reunião manifestou-se contra aí a permanência do Júlio e a favor, portanto, do andamento do processo de impeachment. Mas tem algo nessa história, Boni, que foi algo que a gente divulgou essa madrugada no UOL e que o próprio Aidar confirmou para o PVC. Vou te mandar depois também esse link para você ler as aspas do Aidar, né? Então, a apuração que foi confirmada logo hoje pela manhã, que o Aidar ontem foi um dos principais apoiadores do Casares na reunião. Ele que é ex-presidente do São Paulo, no papo, ele foi um dos principais defensores do presidente do São Paulo, e ele o aconselhou a não renunciar do cargo. E aí ele chegou até a confessar, e a gente tem essa aspa que ele deu em on pro PVC também, que ele tem um pequeno arrependimento, porque lá em 2015, ele afirma que ele renunciou por uma pressão externa da torcida, uma pressão interna e tudo mais, mas ele entende hoje, depois de 10 anos, né, quase 11 anos desse processo, que ele poderia ter conseguido manobrar aí o cenário e ter continuado na situação, né? Então, acho que a gente precisa justamente, deixar isso na mesma página, né? Porque o Aidar foi um dos caras, então,
que mais indicou o Júlio Casares a continuar no cargo. E a gente tem essa aspa aí para ler também, Boni. Perfeito, perfeito. Abre aspas para o Carlos Miguel Aidar. Há 10 anos, na mesma sala, no mesmo escritório e também numa reunião do Conselho Consultivo, eu recebi a recomendação de renunciar para tirar o São Paulo da mídia negativa. Renunciei. O São Paulo seguiu com mídia negativa e eu tive muitos problemas, apesar de ter sido absolvido em todas as esferas. Ficou a impressão de que roubei e não roubei coisa nenhuma. Por isso, recomendei ao Casares que não renuncie. Ou seja, são os caras se protegendo, né, Gabi? São os caras se protegendo. Para ter um só que recomendasse a... Não estou falando nem de renúncia, recomendasse o prosseguimento do processo de... Eu até me emocionei. Eu até me emocionei que o começo foi poético, né? Olhando assim para o horizonte, naquela mesma sala, naquele mesmo escritório, naquele mesmo dia. Aí eu imaginei o Aidar chorando, né? Lembrando a cena dele, né? Eu fui acusado injustamente e hoje o nosso querido Julinho está passando por... é muito cena poético, né? Ô, Kaique, cena de filme, né? Ele olhando pela janela com os braços para trás. Olhando cara, e passando toda a cena. Assim, discurso. Cara, nem o maior roteirista de filme traria tanta poesia para uma situação patética quanto essa. Não, é um negócio chocante. É um negócio extremamente chocante mesmo. E mostra, né, porque não dá para confiar que, de fato, as pessoas lá dentro são as que vão resolver essa situação de São Paulo. Uma só recomendação de prosseguimento do processo de impeachment. Só do José Carlos Ferreira Alves. Isso não dá, né? Isso é um negócio assim, completamente chocante. Meu caro Gabriel Sá, minha cara Vanessa Dias, Kaique Silva também já se manifestou. É algo bastante chocante mesmo, essa é a palavra. São Paulo continue. O São Paulo ele é um clube sequestrado politicamente, né? Isso é o que a gente sempre vem falando aqui. Eu falei isso à época e falo de novo. É um tapa na cara e eu não consigo usar outra palavra que não seja nojo. O Aidar e o Leco foram dois presidentes que tanto colaboraram para esse buraco esportivo e financeiro do São Paulo, esse caos, né? Essa nova era que vive o São Paulo de tanta polêmica e tanta coisa extra-campo, ainda terem algum poder de voto, reação. Aidar, que inclusive renunciou para não ter muita complicação, inclusive na esfera criminal. Né? E ele foi conseguir provar ali, depois do caso, que teve uma colaboração grande do São Paulo, assim como no caso do Douglas, em 2023. E aí ele afirmou na sala ontem que ele poderia ter resistido, porque no fim ele foi inocentado. Então essas pessoas, elas têm justamente esse pensamento. Elas se sentem inocentes. Elas sentem que o processo não as atingirá. É algo realmente absurdo, né? É algo realmente bizarro, patético. O Aidar, que tanto fez mal para a história do São Paulo, tendo esse poder. E é isso, né? As pessoas, quando elas têm ideais parecidos, elas se entendem, né? E tem um trecho, inclusive, ontem, né, da reunião do consultivo, da ata que foi publicada, que ele é simbólico para mim. Eu vou puxar aqui para baixar também, porque foi enviado no nosso grupo de WhatsApp, né, que a gente conversa bastante lá também. Mas tem um trecho que foi assim bem marcante para mim quando eu vi a folha que foi entregue ontem pelo Pimenta, né? Onde ele fala, né, que tinha uma inexistência de prova material ou de comportamento que já não tenha sido utilizado na direção do clube. E nisso ele tá certo. Cara, não é novidade o que acontece no São Paulo. Não é novidade. Você coloca numa sala, Aidar, Leque e Júlio vai falar para ele que o que ele tá fazendo é inédito? Não é. Os caras fizeram o mesmo. Isso é bom? Não. Né? E aí, entra uma coisa assim, eu acho a situação toda extremamente absurda, né? É extremamente absurda, mas assim, o COAF, que é o órgão que fez esse relatório que saiu na matéria, ele produz esse relatório apenas quando existe uma movimentação atípica. Está em curso, nesse momento, um inquérito policial. Houve, de forma, assim, cara, assim, comprovada, a gente vai ter que ver qual foi a origem desse dinheiro, qual foi o destino desse dinheiro, que aí sim é o que está em curso, mas houve, de forma comprovada, saques salpicados em contas ligadas ao clube ou ao atual presidente do São Paulo. E o Conselho Consultivo, após 2h30 deliberando, afirma que não tem nenhuma materialidade robusta na história. Assim,
eu não sei o que falta, sabe, para ser escancarada essa situação. É absolutamente surreal. É absolutamente bizarro a situação hoje política do São Paulo. E tá aí, então. Aidar aconselhando Júlio Casares. É um suco de São Paulo Futebol Clube. E mais um suco de São Paulo Futebol Clube ainda é o Leco ter ficado apavorado na hora que viu 2 torcedores na porta, mandado segurança acelerar e ter estourado o carro no Bateu portão. o carro. Você vê como É um negócio... isso sim é o suco de São Paulo Futebol Clube. Ô, Gabi, para além de eles se sentirem honestos, né, todos inocentes, o que você falou no comentário, acho que eu vou além. Eles se sentem injustiçados, que é um negócio completamente chocante. Para eu passar a bola para a Van e também para o Kaique, nessa reta final de programa, só queria que você trouxesse um pouco mais de informação com relação, apesar da manifestação do Conselho Consultivo, foi marcada a reunião no Conselho Deliberativo para o dia 14 de janeiro, certo? Como é que estão os ânimos do que você sabe de informação, as expectativas para essa reunião? Porque existe uma questão, né, que até que já aconteceu no Corinthians também, em termos de reunião de conselho, que seria tentar evitar marcar esse tipo de reunião para grandes decisões em janeiro, porque muita gente ainda está viajando, né? Muita gente que é sócio do clube, que é conselheiro, está viajando, é um momento de férias escolares, muitos ali têm filhos também, aproveitam esse momento para viajar. Como é que está a expectativa e os ânimos com relação a essa data marcada, dia 14 de janeiro, para a reunião que definiria essa questão do impeachment do presidente Júlio Casares? Então, Boni, fica uma informação exclusiva para vocês também, de que a torcida independente, principal organizada do São Paulo, vai convocar ainda hoje um protesto para a votação do impeachment do dia 14, né? Então, a torcida que ontem exigiu a saída do Casares, hoje vai convocar, então, esse protesto, essa manifestação de todos os, enfim, torcedores, todos os grupos, né, para essa data. Então, tem esse movimento já existente no clube, né, o São Paulo, então, tem, portanto, isso como uma prioridade nos próximos dias. Agora, a gente pode observar, cara, essa situação de diferentes formas, né? Tem 2 pontos polêmicos na convocação. Primeiro, por óbvio, a data, né? Eles que tanto gostam de postergar as coisas, colocaram a data acelerada para o dia 14. A gente sabe que tem muito conselheiro, inclusive os mais idosos, tudo mais, né, que tiram esse mês para viajar com a família, estão na Europa, tá? O cara não vai comprar uma passagem de volta para vir votar, né? Então, pode tirar parte desses conselheiros do processo. E aí tem também, uma coisa, Vitor Boni, que é muito importante a gente pontuar, que é o voto secreto. Né, o voto vai ser, então, fechado, vai ser um voto secreto nessa votação de impeachment. E isso tem 2 óticas, né? Aqueles que estão de saco cheio da situação, que não aguentam mais o Casares, mas têm medo de uma retaliação política no São Paulo, eles podem votar sem medo, né? Porque ninguém vai observar o voto depois. Agora, tem aquele outro lado, aqueles que têm medo da torcida retalhada, da torcida ir lá, encher o saco no Instagram, na porta, tudo mais, esses caras, eles podem votar também, porque o voto vai ser secreto, então ninguém vai saber quem é quem no processo, né? Eu acho isso muito ruim, acho isso péssimo você fechar a votação, porque, cara, tem que dar nome ao conselheiro de São Paulo, tá com medo do quê? Vai lá, dá o seu voto. De forma aberta, de forma explícita, vai lá, mostra o seu ideal, o que você está votando. Ô, Gabi, diga. Não parece que esse método de você fechar a votação cria um protecionismo grande, inclusive na situação? Vendo de fora, eu sinto isso. Queria, cara, totalmente. Para mim é isso, assim. Cria uma situação muito, muito confortável a quem quer continuar cômoda, apoiando, né? Sabe? Cômoda. Quem quer continuar apoiando. Agora, é o que eu acho também, que aí é algo assim, e aí eu vou tomar muito cuidado aqui para não incentivar algo que pode sair. Mas é muito importante que o torcedor do São Paulo, e aí não é só delegar a função, tem que ir organizada lá, tem que ir o Baby lá para a porta. Sim, ele tem que ir, mas aí você que mora em São Paulo, que tem condição, né, física, financeira, de estar presente, cara, é muito importante a sua presença também. E isso vai ser um marco. Eu sou bem cético em relação a esse processo de impeachment, mano. Para mim vai ser difícil chegar em 2/3. Agora, isso tem que ficar marcado como um evento em que o dia que a torcida de São Paulo fez algo que mostrou para esses caras que eles vão
roubar, eles vão saquear, eles vão fazer coisa errada, eles vão conviver com medo. Então, acho que vai ser algo importante, não incentivando violência, não incentivando ali cenas lamentáveis, né? Mas é muito importante que o torcedor marque a sua presença dia 14, próxima quarta-feira, daqui uma semana exatamente, e faça, portanto, esse movimento, porque aí sim é algo que pode mudar os rumos, e aí assim, cara, todo mundo ali tem uma vida para além do São Paulo. Isso é algo que eu até volto naquela nossa pauta anterior do Aidar ter aconselhado o Júlio Casares, né? O Júlio, ele deu a arma que o Júlio estava querendo, né? Porque o Júlio também está com esse pensamento de, não, eu posso engambelar esse processo, posso alongar, posso provar na justiça, pode demorar 5 anos, mas eu vou continuar no cargo e tal. Eu sair, eu vou estar sendo um cara que vai estar confessando a culpa praticamente e tal. Ele vem falando isso. Agora, essas pessoas, elas têm vida após o São Paulo Futebol Clube. Ou vocês acham que o Aidar é de 2015 a sei lá, 2026, ele foi almoçar tranquilo todos os dias. Ele nunca teve medo ao sair de casa, após tudo que ele fez no São Paulo. Cara, isso acontece. Então, assim, até que ponto vale a parte política acima da parte pessoal? Sabe? Então, esses caras, eles pensam nisso também. Esse tipo de protesto, ele gera uma pressão de, tem toda uma torcida ali apaixonada que vai infernizar minha vida caso eu não faça o certo hoje, caso eu não faça algo para mudar a situação. Então isso é algo também muito impactante. E pode ser como um recado, né? Porque o Júlio Casares, ele vai ser xingado nos jogos, ele vai ser xingado em todas as ocasiões possíveis, mas na reunião também, acho muito importante que haja uma cobrança forte, efetiva. E aí tem formas de você fazer isso, com cânticos, com faixas, com bandeiras. Há quem goste da ideia de levar caixão, eu tenho alguns pontos em relação a isso, mas também não acho que seja... Eu não vou militar também aqui do uso de caixão, né, em manifestação, né? Mas assim, é o tipo de coisa que gera imagens impactantes e gera um recado. Essa cobrança vem do externo e vem do interno também. Esse recado, acho, é até mais importante do que a votação em si, que eu tenho pouca expectativa de que algo vá de fato acontecer. Ô, Gabriel, eu tenho uma pergunta para fazer, por favor, com licença, né? Gabriel, eu queria, sim, existe uma perspectiva, assim, de como, você falou que você não acredita, né, que às vezes atinge os 2/3, mas a gente consegue ter uma perspectiva já, ou ainda é muito cedo, porque agora, né, foi encaminhado ontem para acontecer essa reunião daqui a uma semana, mas existe uma perspectiva de votação já? Você acha que aconteceram muitas mudanças que fizeram talvez alguns conselheiros mudar de opinião nesses últimos dias, por causa de tudo que tem acontecido? Então, Van, isso é algo assim, é muito difícil, porque sempre que eu ficar na cabeça das pessoas que estão no Conselho do São Paulo, quem fica maluco sou eu, né? Porque tem alguns líderes, alguns chefes de chapas, né? Que mudam de opinião tal qual você muda de meia. Né? Então é um negócio assim bastante rotativo, né? O fato é que caso mais escândalos venham a surgir, né, e a gente sabe que o Júlio está tomando porrada dia após dia, isso vai ficando insustentável do ponto de vista de apoiadores, né? Tem muito apoiador que está sendo cobrado por meio de rede social, alguns até no tete a tete ali no clube e tudo mais. Eu tenho até, inclusive, relatos, né, cara, de pessoas, assim, bastante importantes nesse sentido, né, da parte política, que saíram de grupos de amigos, por exemplo, sabe? Caras de longa data, ali, aquele grupo que você tá, aquele resenha tricolor, tá sendo xingado por essas pessoas e, assim, saiu do grupo, sabe? Tem esses movimentos. Então, essa cobrança, ela surge e entra no que a gente estava falando aqui. O voto fechado, ele é ruim porque ele não deixa o rosto e o nome de quem está votando, né? Volta a ser aquele grupo de conselheiros. Agora, de forma geral, essas pessoas, elas voltaram a ter uma personificação. E essa cobrança, ela vem para todo mundo, né? E aí, inclusive, quero indicar uma página aqui muito bacana, que é Conselheiros SPFC, _, ou ponto, quem são, que mostra todos os conselheiros do São Paulo, eles estão postando 1 a 1, e aí é muito importante para você também entender, cara, quem está por trás desse processo político do São Paulo. A gente aguarda, portanto, essa reunião aí do dia 14.